Olá, o nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante. Se fosse você, ficaria até o final assistindo. O tema é violência obstétrica. E a convidada é advogada, professora da PUC do Paraná, especialista em ciências sociais, Maísa. Tudo bem, Maísa? Como vai? Tudo bem, Rosane? Um prazer estar aqui conversando contigo. Então vamos começar assim, ó, explicando o que seria, o que é considerado violência obstétrica. Rosane, violência obstétrica, infelizmente, é um assunto ainda pouco comentado, tanto na área jurídica quanto na área da psicologia e principalmente na área médica, né? Então, a expressão violência obstétrica, ela foi criada pela Organização Mundial da Saúde, né? E ela é considerada uma violação muito grave aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são de categoria internacional, então qualquer país precisa respeitá-los, né? E a violência obstétrica é aquela agressão física, psicológica, verbal, e inúmeras condutas que a gente pode discriminar depois em relação às mulheres quando elas estão grávidas, no momento em que elas estão tendo o seu bebê e imediatamente depois, que é a fase que a gente chama de puerpério. Então, qualquer violação aos direitos desta mulher é considerado como violência obstétrica. E o termo obstétrico, ele é muito relacionado à gestação mesmo, vem da ideia da obstetrícia, mas não é só relacionado ao profissional médico obstetra, e sim a toda a equipe que faz parte da rede de saúde que atende esta mulher. Tá? E a partir de que ano começou a ter visibilidade essa questão? Olha, a maioria das recomendações que nós temos da Organização Mundial da Saúde, elas começaram a surgir a partir de 2014. Então, para o direito é algo muito recente mesmo, né? Muito recente, muito recente. Eu acredito que muitas mulheres, elas não sabem disso e não sabem dos seus direitos, né? O que elas podem fazer? Por exemplo, o que eu ouço muito hoje em dia falar é: vamos fazer cesariana, porque é mais prático para o médico, é mais rápido. Não tem aquela coisa, tá com dor, tá com dilatação, vai para o hospital, volta para casa, não tá na hora ainda. Não sei se é esse o caminho para a gente poder conversar. Essa é uma das condutas que é considerada violência obstétrica, né, Rosane? Porque assim, ó, eu acho que até como eu fiz mestrado em ciências sociais, eu até coordeno um grupo de estudos na PUC Paraná que se chama Grupo de Estudos sobre Violências de Gênero. Eu acho que para a gente entender as condutas é muito importante a gente entender de onde vem, né? A violência obstétrica não é uma coisa nova. A novidade é falarmos sobre ela, né? Porque a violência obstétrica existe desde que o mundo é mundo e desde que começaram as intervenções nos partos, né? Então, existe uma percepção, Rosane, e aí não sei se você, como psicóloga, concorda comigo, até gostaria de conversar contigo sobre isso, que quando a mulher se torna mãe, ela deixa de ser vista como uma mulher em si mesma. Ela passa a ser um ser humano que existe em função de outro. E aí existe aquele famoso ditado popular, né, de que ser mãe é padecer no paraíso, ou de que mãe aguenta tudo. Então existem inúmeras condutas que são praticadas cotidianamente nos hospitais, principalmente, e que são consideradas violência obstétrica, mas elas são naturalizadas. Naturalizadas por dois grandes motivos. Primeiro, porque as pessoas não têm conhecimento técnico, né, a ponto de questionar se preciso ou não da cesariana, se eu posso ou não ir para casa, né? E segundo, porque existe um temor muito grande por parte dessas mulheres, porque afinal de contas, no imaginário coletivo, né, a minha vida e do meu bebê está na mão de profissionais. Então, se esse profissional fala para mim que eu preciso fazer isso, 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 aquilo, então eu preciso aceitar, porque senão eu vou morrer ou eu vou perder meu neném. Né? Então, acho que esse é o grande motivo que respalda socialmente esse tipo de situação. Eu acho que tu está dizendo assim, a questão da violência é algo naturalizado em todos os sentidos, né? Não Uhum. só na questão da violência obstétrica.
Mas vamos pensar na questão da mulher. Ela tem que ser mãe. Ou seja, no passado ela tinha que ser mãe. Então, o fato de ela ter que ir para o hospital, tanto faz se é parto normal, cesariana, no passado, eu sou mãe de 2 filhos. Naquele período que eu fui mãe, eu não tinha essa ideia de, será que estou fazendo uma coisa certa? Eu não tinha aquela consciência, será que o médico vai agir de forma correta comigo? A gente não tem essa noção. A gente sabe que a gente tem que ser mãe, tem que parir uma criança, tem que trazer ao mundo um ser humano, não importa de que maneira. A gente tem que fazer isso. Esse é o nosso papel, esse é o nosso ofício. Não importa se a gente sofra 12 horas de parto, esperando com dores, sabe? Sem saber se tu vai ter um parto normal, se tu vai fazer uma cesariana. Muitas vezes tu passa fome porque tu vai fazer uma cesariana, então tu não pode comer. Mas daí tu faz um parto normal, tu tá fraca, tu tá cansada. Não é assim, Maísa? É justamente isso, Rosane. Existe aqui uma verdadeira, repito aqui, falta de informação, então até parabenizo o seu canal por disseminar informações como essa, né? Porque é muito importante que as mulheres tenham acesso a isso, e não só as mulheres, mas também os seus companheiros, que são o pai daquele bebê, e que precisam participar de todo esse trabalho, né, Rosane? Isso é muito importante, até para garantir esses direitos, né? Então, vamos falar sobre os principais direitos dessas mulheres e que são violados com frequência, né? O principal deles é a proibição de que essa mulher tenha um acompanhante. Existe uma lei chamada Lei do Acompanhante, né? Que dá direito a essa mulher de ter alguém consigo o tempo todo, em 100% do tempo, né? E veja, não necessariamente precisa ser o pai da criança, porque tem muitas mulheres que vão se sentir mais confortáveis com a mãe delas, ou com uma irmã, com uma amiga, com o vô do bebê, não sei, né? Isso é um direito desta mulher de escolher, né? Outro direito que essa mulher tem é de ser informada e consultada. Lógico, Rosane, nós precisamos ter a sensibilidade de ver que existem casos que são emergenciais, que precisam de uma ação rápida e pronto. Mas eu estou falando de todos os outros casos que não fazem parte desse rol muito pequeno, né? E que são condutas que são praticadas sem perguntar para essa mãe se ela aceita, sem informar para ela da necessidade ou não. E aí é que nós vemos inúmeras condutas, como a que você citou antes, a realização desenfreada de cesarianas. O Brasil está no ranking, Rosane, dos países no mundo que mais fazem cesarianas, né? De maneira desnecessária. Por quê? Porque custa mais caro. Então, esse profissional vai ser mais bem remunerado, é mais rápido, então não precisa deixar a agenda do consultório lá fechada o dia inteiro para acompanhar uma mulher em trabalho de parto, pode durar muitas horas, né? Vai lá, no máximo 1 hora está de volta no consultório, né? Então, nós temos inúmeros fatores que levam à violência obstétrica, né? Mas o que eu repito aqui, que é muito importante, é que o grande motivo pelo qual, com base nos estudos que eu fiz, não é a minha opinião, é com base nos estudos que eu fiz, que nós vemos é a ideia de que mãe aceita tudo, porque é mãe. Então, repito, ela deixa de ser um ser em si mesma, ela é um ser em função de outro. E aí se justifica uma série de procedimentos. Aí eu te pergunto assim, ó, eu tenho exemplos de pacientes minhas que recentemente uma me disse assim, Rosane, tá difícil encontrar um médico que queira fazer um parto normal. E aí, como é que tu vai mostrar para esse médico? Ela tem direito de mostrar para esse médico que quer só fazer cesariana, que ela quer fazer parto normal? Existe um amparo em lei, sei lá, algo assim? Rosane, não existe nenhuma lei que obriga o médico a fazer. Né? Não existe. Existem recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do próprio Ministério da Saúde no Brasil. Inclusive, existem normativas recentes que determinam que o médico, para fazer uma cesariana, agora precisa apresentar uma justificativa, até para cobertura de plano de saúde, sabe? Para que se realize cesarianas. Mas a gente sabe, Rosane, que o papel aceita tudo. Então, muitas pessoas agem de má fé e colocam lá uma justificativa qualquer e fazem esse procedimento. Então, o que eu te digo, se você fosse orientar uma paciente dessa, troca de médico.
né? Porque não existe nenhum. Até existe alguns hospitais. Aqui onde eu moro, tem uma cidade perto que eu sei que obedece isso, inclusive o próprio hospital fornece o modelo no site, que é o plano de parto, em que essa mulher pode escrever previamente as coisas que ela gostaria que fossem feitas no seu parto. Então, eu gostaria de poder ficar com o meu bebê na minha pele logo depois que ele nasce, não importa se ele está sujinho, não importa, né? Existem muitos procedimentos que não precisam ser feitos naquele momento. Então, desde o banho do bebê ser dado só depois de 24 horas, eu gostaria que o meu companheiro pudesse cortar o cordão umbilical, eu gostaria de não ser submetida a nenhum procedimento. Então, ela pode fazer esse documento, pode fazer, inclusive, isso por escritura pública num cartório, não é necessário, mas muitas fazem, né? E entregar ao hospital no momento da sua internação, né? Mas veja, o que acontece é assim, ó, se existe uma equipe que não tem vontade de respeitar os direitos dessa mulher, essa equipe não vai dar bola para esse documento. Esse é o grande problema, né? E vai fazer vários procedimentos que não são necessários e que não há recomendação da Organização Mundial da Saúde. Exemplos de procedimentos. A episiotomia. O que é a episiotomia? É aquele corte horroroso que é feito, né, na região perineal, entre a vagina e o ânus da mulher, mais para o ladinho, para justificar, entre aspas, uma saída mais rápida do bebê e evitar uma laceração. Essa é a justificativa. Mas a própria Organização Mundial da Saúde, por meio de uma equipe científica, técnica, diz que isso não é necessário e que isso é uma lesão corporal à mulher, né? Outro procedimento que dá uma angústia de imaginar, mas que é feito com frequência, é a famosa manobra de Christeler. O que é essa manobra? É aquela situação em que se aperta a barriga dessa mulher muito forte para o bebê ir para baixo logo e sair. Existem casos, eu já vi vídeos nas minhas pesquisas, em que uma técnica de enfermagem, ela praticamente se deitou em cima daquela mãe para fazer força para esse bebê sair, né? Isso é violência obstétrica. Existe uma situação, e isso causa choque em muita gente quando a gente fala, mas eu já tive uma cliente no meu escritório que me relatou isso, que foi feito o famoso e horroroso ponto do marido. O que é isso? É quando vai se fechar o canal vaginal, muitas vezes quando se faz episiotomia, se aperta um pouco mais o canal vaginal para que fique, entre aspas, né, mais apertadinho, para que favoreça o prazer sexual do marido, né? É o famoso ponto do marido. Então, são inúmeras condutas, desde o afastamento imediato do bebê em relação à sua mãe, lógico, eu estou falando aqui de um bebê que é saudável, que não precisa do atendimento emergencial, há casos e casos, não sejamos levianas, né? Mas existe a maioria das situações, não acontece isso, né? E o bebê é retirado da mãe, e fazem inúmeros procedimentos com esse bebê, que a própria Organização Mundial da Saúde diz que é desnecessário, né? Desde o pingar o colírio lá do nitrato de prata no olho do bebê, como se colocar uma injeção de vitamina K no bebê logo que ele nasce. Então, assim, é um sofrimento que a Organização Mundial da Saúde, repito, tem considerado desnecessário, tanto para a mãe, que está ali angustiada, que quer ficar com seu bebezinho. Somos mães, né, Rosane? Também sou mãe de 2, podemos falar, né? O sonho da grávida é ver o rostinho do seu filho, e aí ele nasce, eles tiram ele dela, né? Então, existem inúmeras situações que podem causar. E a mais frequente que eu ouço no escritório e que eu vi nas minhas pesquisas são as agressões verbais. É aquela mulher que está em trabalho de parto, ela está gritando, desesperada de dor, e aí ela escuta assim, na hora de fazer estava bom, não gritou, né? Agora fica quieta. Então, isso é muito frequente, eu já ouvi isso demais. O que é isso, se não uma violência, não é? Com certeza, com certeza. E aí, como é que a mulher pode fazer, depois que ela passa por esse sofrimento todo, dessa violência psicológica, ela está em sofrimento, eu sou o primeiro filho, ela está com medo, ela não sabe como é que vai ser, ela não sabe dos seus direitos,
mas aí, de repente, ela está nos escutando agora, está para ganhar o bebê, então ela já vai se alertar. Então, ela vai lá no cartório, ela coloca tudo o que ela quer, ela chega lá no hospital no dia do parto, dá para o médico, tudo direitinho, ele vai olhar, vai virar a cara e não vai fazer, ou vai rasgar, sei lá o que vai fazer, e vai fazer dela o que quiser. Aí eu te pergunto, como que fica depois? Ela pode entrar na justiça contra esse profissional, contra essas atendentes? Não sei, como é que fica essa questão toda? Pode. Isso é uma pergunta muito importante. Veja, essa mulher tem vários caminhos, tá? Então, hoje em dia, no Brasil, em vários países no mundo, Rosane, inclusive na Argentina, nossa vizinha, que a violência obstétrica é crime, sujeito a processo criminal e cadeia, tá? Aqui no Brasil, nós ainda não temos um crime que defina especificamente a violência obstétrica, tá? Tem alguns tribunais que estão considerando isso como uma lesão corporal, tá? Então, é possível gerar um processo criminal. Mas veja bem, essa mãe que passou por tudo isso, o principal objetivo dela não é ver o médico na cadeia. É ter alguma compensação, entre aspas, se é que isso é possível, pelo dano que ela sofreu. Então, é possível ingressar com uma ação judicial, por isso é muito importante procurar algum advogado ou alguma advogada especialista na área, que tenha conhecimento sobre isso, para ingressar com uma ação de dano moral contra esse médico, contra esse enfermeiro, contra esse técnico de enfermagem, qualquer pessoa dessa rede de atendimento de saúde. É possível incluir o hospital, pessoa jurídica, aqui para pagar esse dano moral para essa mulher. É possível, por exemplo, eu tive uma cliente, Rosane, que precisou fazer várias cirurgias depois, porque esse corte atingiu regiões do intestino dela. Então, uma fissura no ânus que necessitou depois de uma cirurgia por um proctologista, né? Já vi casos em que foi necessário fazer outra cirurgia porque gerou uma infecção muito grave. Então, todos esses procedimentos, eles devem ser pagos por quem o causou, por quem causou o dano. Então, não só o dano moral, mas todas essas despesas posteriores, elas devem ser pagas por quem gerou esse problema, né? Além disso, é possível que essa mulher, que aqui a gente já chama de vítima, né, possa fazer denúncias. Então, ela pode fazer desde uma denúncia na ouvidoria do hospital, mas aí a gente tem aquele problema de, será que vão dar atenção dentro do próprio hospital, sabendo que o próprio hospital pode responder por isso, né? Mas o meio mais eficiente é fazer uma denúncia junto ao Conselho de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina tem uma ouvidoria específica para isso. Também ao Ministério Público da sua cidade. Então, na Promotoria de Justiça da sua cidade, você vai lá, marca um horário com o promotor ou a promotora da área da saúde, que vai te atender, vai tomar seu depoimento e vai fazer as providências necessárias. E um outro canal interessante que as pessoas desconhecem é o 136, que é o Serviço de Atendimento à Saúde Nacional. Então, você pode fazer uma denúncia no 136, e isso vai gerar uma série de procedimentos administrativos em que vai se investigar todas essas condutas. Tá, e me diz uma coisa agora, por exemplo, alguém que está nos assistindo foi mãe há 3 anos atrás e não estava sabendo disso, agora que ela está se dando conta, ela tem como entrar ainda ou já não tem mais? O prazo é justamente de 3 anos. Né? Então, o Código Civil estabelece um prazo, a gente chama de prazo prescricional, uma questão técnica aí que eu acho que não cabe, converse com alguém da área jurídica, né, especificamente, mas o prazo é de 3 anos a partir do dia em que aconteceu, tá? Então, esta mulher tem este prazo para ingressar com alguma ação judicial, tá? Isso é muito importante. O que é importante também é que essa mulher se arme de todas as ferramentas que ela pode. Então, testemunhas, né? Muitas vezes, Rosane, é muito difícil a produção de prova, porque a própria equipe do hospital, muito embora veja que isso esteja acontecendo, não vai poder ser testemunha no processo, porque pode perder seu emprego, né? Então, a gente tem esse problema. Então, muitas vezes, eu já tive casos como esse, em que as testemunhas foram as outras mulheres que estavam na sala de parto, né? Interessante. Então, isso é muito interessante para o processo. Eu ia falar bom, isso não é bom, né? Mas é muito interessante juridicamente para a produção de provas, né? Tá, e me diz uma coisa assim, ó,
Então, a gente já falou de o que a mulher precisa fazer. E vamos falar, então, desse parto humanizado. Como é que seria esse parto, né? Quais são as suas características? Quais os direitos que a mulher tem de pedir, eu quero um parto humanizado? Eu sei que aqui em Porto Alegre existe um hospital de referência nisso, que é o Hospital Conceição. Eu não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Uhum. Que tem boas práticas, né? Uhum. Então, Olha, como é que seria esse parto? essa expressão, eu como pesquisadora da área, eu vou te falar, Rosane, que até essa expressão me incomoda um pouco, É né? mesmo? Porque, veja só, parto humanizado significa que eu preciso dar visibilidade de que aquela mulher é um ser humano. Então, em resumo, né? Em resumo, o parto humanizado é tratá-la como um ser humano e não violar os seus direitos humanos, porque muitas vezes essa mãe ela é tratada como um objeto numa linha de produção, né? Porque quantas passam por hospital todos os dias, né? Muitas. Então a ideia do parto humanizado, ela não é relacionada apenas ao parto natural, né? Ela é relacionada também ao parto por cirurgia, porque veja, em muitos casos a cirurgia é necessária e salva a vida dessa mulher e do bebezinho. A gente não pode ser leviana a ponto de dizer que não pode fazer, não é isso, né? Mas assim, respeitar, tratar com carinho, essa mulher tá fragilizada, ela tá no momento, né? Você como psicóloga pode falar muito melhor que eu, insegura, ansiosa, né? Com medo, temendo por ela, temendo pelo seu bebê. Então, é um momento delicado. Então, respeitá-la, não fazer nenhum procedimento que é desnecessário ou nenhum procedimento com o qual ela não concorde. Veja bem, Rosane, qual é o sentido, por exemplo, numa cesariana, amarrar as mãos da mulher? Né? Quando eu fui ter os meus filhos, eu perguntei, por que vocês estão me amarrando? E a resposta foi, ai, Deus me livre, você ergue o braço aí e coloca a mão dentro do corte. Gente, quem é que em sua consciência vai fazer isso? Né, pegar a mão, ninguém vai fazer isso, para que amarrar a mão dessa mulher, né? Então, até mesmo a cesariana tem várias condutas que podem ser realizadas segundo o Ministério da Saúde, né? Como abaixar um pouco a luz no momento de tirar esse bebê, porque veja, ele está num ambiente escuro, apertadinho e molhado. De repente ele sai para um ambiente claro, amplo e seco, escutando um monte de gente falando, né? Então, tentar criar um clima mais agradável, não amarrar a mão dessa mulher, deixar esse bebezinho em contato com a pele dela imediatamente, colocar ele para mamar na primeira hora depois do parto, porque é a hora que fomenta-se a amamentação. Existem vários estudos chamando isso, inclusive, de hora dourada, que estimula a amamentação, né? Então, existem várias situações. Assim como no parto normal, não realizar esses procedimentos. A episiotomia, o ponto do marido, a manobra de Christeler, não xingar essa mulher, não agredi-la, né? Deixar ela parir na posição em que ela quer. Porque a gente vê nas novelas, eu quando falo para estudantes da PUC, eu falo, a gente vê nas novelas todas as mulheres tendo um parto normal deitadas com a perna para cima. Se você pensar na lei da gravidade, não é assim que o neném sai mais fácil. E aí, uma vez eu até mostrei um vídeo em sala de aula, como é que as índias dão à luz? De cócoras. Porque é a posição da gravidade que ajuda. Aparece. Então, muitas vezes isso não é permitido. Né? Não é o procedimento. Poxa, mas então qual que é o procedimento? Né? É não respeitar a vontade dessa mãe, né? Então, acho que tudo isso, Rosane, permitir que ela tome um banho, permitir que o seu esposo fique com ela, sua mãe fique com ela, sua amiga, às vezes faz uma massagem nas costas, segura na mão, não sei, o que ela precisa. Então, tudo isso é uma humanização. E isso tu só encontra, então, essa questão da mulher ser tratada como um ser humano de fato, em hospitais que façam esse tipo de parto, senão tu corre o risco de não encontrar isso, porque desconhecem essa realidade. Então, digamos assim, a mulher que quer fazer um parto humanizado, ela tem que buscar o Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, um exemplo, que tem, que faz esse tipo de tratamento. Seria mais ou menos assim? Mas... Olha, a gente não pode generalizar, nem quanto a bons profissionais, nem quanto a maus profissionais, né? Graças a Deus, a esmagadora maioria de profissionais que trabalham nessa área
trabalham porque gostam, trabalham por vocação, trabalham por amor e já fazem isso automaticamente, Rosane, né? Então não adianta, um hospital de referência, ele pode ter um bom ou um mau médico, um bom ou um mau enfermeiro, um bom ou um mau técnico em enfermagem, né? Da mesma forma que um hospital particular, um hospital conveniado a plano de saúde, tá? Então, independentemente do ambiente, né? É necessário que se exija isso. E aí, se não for observado, aí a gente avalia depois, né? Contra quem entra com uma ação judicial, porque, por exemplo, se isso for acontecer num hospital público, é possível você incluir, inclusive, a União, porque esse hospital presta serviço para o SUS, é possível incluir, inclusive, o plano de saúde, quando esse serviço foi feito com cobertura, né, securitária do plano de saúde, enfim, casuisticamente a gente avalia quem está envolvido nisso. Então, infelizmente, não significa que se você vá num hospital de referência que tem estrutura para um parto normal, uma sala de parto, um ambiente aconchegante para essa mãe, que não vai acontecer. É um bom indicativo? Significa que essa instituição já tem essa vibe aí de tomar esse cuidado, mas também não é uma garantia, né? Infelizmente. Tu vê que coisa, né? Bem complicado tudo, né? Mas tu vê, a gente pensa, bom, ali é um local adequado, porque eles têm conhecimento do que é, como que deve tratar a mulher, como ser humano que está passando por um processo difícil, e não como uma máquina, não um objeto em produção, que atende 10, sei lá quantas mulheres em estado de parto, sabe? Então, é bem complicado. E eu fiquei com curiosidade. Tu, com mãe de 2 crianças, como é que foi teus partos? Foi tranquilo? Até porque tu tem todo esse conhecimento. Não. O meu interesse pelo assunto surgiu depois que o meu primeiro filho nasceu. Então, eu já era advogada, né? Veja só. Só que assim, o meu primeiro filho, ele nasceu em 2012. Então, esse assunto começou a ter visibilidade em 2014. Visibilidade, assim, mais de fomento mesmo de pesquisa e tudo mais, né? Mas eu sofri violência obstétrica. Eu fui, inclusive, enganada em relação à necessidade de uma cesariana. Me disseram que o meu filho estava em sofrimento. E depois eu descobri, e eu falo aqui sem medo de nada, porque é verdade, que a profissional que me atendeu no plantão, porque o meu médico que me acompanhava não estava na cidade, então a profissional que me atendeu no plantão, ela disse isso para mim, porque ela tinha um casamento para ir mais tarde, e ela tinha o salão para arrumar o cabelo agendado horas depois. Então, depois, alguém do hospital veio e me falou, você viu que seu neném nasceu bem, né? Nos bastidores, ela disse que não ia ficar esperando você fazer parto normal, porque eu sempre tive esse sonho de fazer parto normal, né? Então, muitos profissionais e muitas profissionais, Rosane, infelizmente, não querem saber do histórico daquela pessoa, não querem saber das suas angústias, das suas aflições, dos seus sonhos, né? Então, fazem o que querem. Então, quando alguém chega com uma roupa branca, um jaleco, um estetoscópio pendurado no pescoço, dizendo, você precisa fazer uma cesariana de emergência porque senão você vai perder seu neném, você não vai discutir, né? E aqui é que nós temos essa falta de discussão de linguagem médica, né? Infelizmente, não se questiona isso. Mas veja, eu repito aqui para ficar bem claro, eu não posso generalizar. Teve muita gente que me tratou com muito carinho. Da segunda vez, já foi diferente, né? Então, e a esmagadora maioria da rede que atende gestantes tem um carinho, né? Mas há exceções para o lado ruim também, infelizmente. E aí tu ficou frustrado no primeiro, então, por não ter... Fiquei super mal, fiquei morrendo de medo. Eu, além de ter feito uma cesariana forçada, eu fui amarrada, não colocaram o meu bebê comigo, eu fui ver ele 3 horas depois, porque foram dar banho nele, foram tirar foto para postar no site do hospital, era um hospital particular, foram fazer um monte de coisa, entendeu? Menos deixar ele comigo. Eu fiquei sozinha na sala de observação, sem saber se o meu neném estava bem, sem ninguém comigo. Não deixaram o meu marido entrar no início da cirurgia, e só deixaram ele entrar quando estavam tirando o bebê, então um procedimento anestésico, tudo aquilo que eu temia e que eu não queria ter feito, foi feito sozinha, né? Então, assim, a gente sabe como a gente se sente, e hoje em dia,
os sentimentos das pessoas têm sido considerados importantes não só para a psicologia, mas para o direito também. Então, cada vez mais, nós vemos o direito valorando os sentimentos das pessoas, com uma indenização por dano moral, isso cada vez mais vem ganhando força, e isso é muito importante. Porque muitas mulheres, Rosane, elas sentem vergonha de falar, porque elas falam assim, vão dizer que eu tô fazendo drama, meu filho tá aí, tá vivo, você tem mais é que agradecer, né? Mas não é bem assim, existe uma situação traumática, e foi muito curioso, porque quando eu soube que eu estava grávida do meu segundo filho, a primeira coisa que eu disse, na primeira consulta com o exame positivo na mão foi, você vai me tratar com carinho? Porque eu quero ser tratada com carinho. Assim, depois eu dei risada de mim mesma, eu falei, meu Deus, olha o que eu falei, né? Mas era por conta da minha história. O mínimo, né? que tu queria. Exatamente, eu quero ser tratada com carinho, né? Porque o respeito, ser parte do pressuposto dos que vão te tratar com respeito. Mas para uma gestante não basta isso, né? Ela quer ser tratada com carinho, com gentileza, com empatia, sobretudo, né? Com certeza. E tem muitas mulheres que até preferem a cesariana para não sentir dor. Eu não quero sentir dor, então eu prefiro que me corte, faz uma cesariana, daí nasceu a criança, sabe? Mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Exatamente. Muitas não, muitas querem ter um parto normal, querem participar desse processo, sem anestesia, sem isso, sem aquilo. Então, é um direito que a mulher tem. Eu acho muito importante essa nossa conversa de hoje, e como tu diz, é algo muito novo, 2016, quer dizer, ainda a coisa está vindo à tona, as pessoas estão tomando consciência disso. Eu, na verdade, não sabia, sabe, dessa questão da violência obstétrica, né, até porque eu fui mãe há muito tempo, então, quer dizer, já não tem tanto conhecimento do que está acontecendo, e aí foi muito esclarecedor para muitas mulheres que nos escutam, querem ser mãe, ou então tem alguém conhecida que quer ser, então já vai poder orientar, já vai poder auxiliar. Eu não sei, Maísa, tu teria mais alguma coisa que tu não falou ainda a esse respeito para a gente concluir? Acredito que o que de mais importante né, já foi dito, que são o que é e como denunciar, né? Eu acho que o recado final que eu daria para essas famílias, que não são só as mães, porque não dá para a gente exigir que a gestante vai ali na hora questionar, discutir. Quem tem que fazer isso é quem está com ela. Então, esse conhecimento, ele deve ser levado também ao pai ou à rede de apoio que essa mãe tem. Né? Isso é muito importante. E não pode ter medo de fazer denúncia. Não tem que ter medo. Né? É necessário e é extremamente urgente que a gente comece a ver processos como esses na justiça. Eles têm aparecido, tá, Rosane? Mas quando, eu brinco em sala de aula, quando juízes começarem a canetear, isso tende a diminuir, porque aí essa equipe, que é exceção, que age mal, vai pensar duas vezes, opa, né? E aí você acaba ajudando inúmeras outras mães. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, muitas pessoas disseram para mim, poxa, mas você vai falar coisas que contrariam o interesse de gente poderosa aí, né? Você tem que cuidar. Eu falei, não é isso. Né? Não estou falando mal de nenhuma categoria profissional, até porque existem bons e maus advogados, boas e más advogadas, da área da psicologia também, tem gente boa e ruim para tudo que é lado, né? O que a gente precisa é fomentar as denúncias, isso é muito importante, justamente para não generalizar, para poder identificar quem é que não trabalha certo. Os telefones, tu já deu 136, o 180 também serve para denúncia? O 180 também serve, muito interessante você dizer isso, porque a violência obstétrica, ela é uma violência de gênero, porque ela atinge mulheres, por conta dessa ideia de que é o papel dela mesmo ser mãe, então ela que aguente, né? Então isso pode ser denunciado sim pelo Disque 180, que é o canal de denúncias de violência contra a mulher, geralmente violência doméstica, né? Mas é um canal que pode ser utilizado sim para a denúncia de violência obstétrica. Até porque daí eles orientam essa mulher qual o caminho ela seguir, tá? Se eles não resolvem ali, eles vão encaminhar para algum setor que possa ajudar essa mulher nessa situação. Maísa, eu adorei, foi muito bom esse bate-papo, foi muito esclarecedor, e você que está nos escutando, gostou? Então vamos lá, deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida, e vamos se inscrever no canal, afinal toda semana tem um convidado especial
um tema que vai te ajudar a refletir sobre a sua história, sobre a sua vida. Maísa, um grande abraço, muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à inteira disposição.